Perceba esse mistério. O povo que foi escolhido por Deus, posteriormente chamado de inimigo do evangelho por Paulo, mas que mesmo assim é amado segundo a eleição. Para você, isso parece contraditório? Hoje vamos tentar esclarecer esse tema, já que a igreja brasileira está dividida entre dois extremos ao que diz respeito ao que pensar de Israel, principalmente por causa do seu passado bíblico e histórico, e outros pelo seu recente papel em Gaza. E entre os movimentos de pró-Israel e anti-Israel surgem perguntas teológicas como: Deus rejeitou completamente a nação étnica de Israel? Os judeus, enquanto nação, ainda podem ser salvos? Deus ainda tem planos para a nação de Israel? Hoje vamos mergulhar nesse mistério profundo, cuidadosamente planejado por Deus: o endurecimento de Israel, a salvação dos gentios e o futuro glorioso da restauração do povo judeu, para tentarmos esclarecer essas questões escatológicas profundas. E se você acha que isso não tem nada a ver com a sua fé ou com a igreja, se prepare, porque talvez você esteja prestes a abandonar concepções erradas e a sua fé pode ser fortalecida por entender com maior propriedade a fidelidade de Deus para com as suas promessas. Se você é novo aqui, muito prazer, eu sou Marcelo e você está no Convictus. E aqui a gente fala de Bíblia e vários assuntos a partir da cosmovisão cristã. Então se inscreva, deixa o seu like, prepara o seu café e vem com a gente. O profeta prometido por Moisés. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Deuteronômio 18:15. Moisés, o grande legislador de Israel, o povo escolhido, profetizou sobre um profeta que haveria de vir. Inclusive, no mesmo capítulo, no versículo 19, Deus pediria contas com aqueles que não escutassem esse profeta. E sabemos que esse profeta é Jesus. E o apóstolo Pedro confirma isso em Atos dos Apóstolos. Inclusive, no capítulo 3, versículos 22 e 23, ele cita essa profecia de Moisés para provar isso. E também sabemos que muitos judeus não deram ouvidos a este profeta prometido. Note que Moisés disse que Deus levantaria um profeta como eu. Mas quem poderia ser igual a Moisés? Fundador de uma aliança, mediador entre Deus e os israelitas, aquele pelo qual os mandamentos foram concedidos ao povo de Israel. E hoje sabemos que só Cristo preencheu os pré-requisitos. Fundador da nova e eterna aliança, mediador entre Deus e os homens, deu um novo mandamento aos homens. E também sabemos que muitos judeus não deram ouvidos à mensagem desse profeta prometido, Jesus Cristo. Isaías 28:16 afirma que o Senhor tinha colocado em Sião uma pedra aprovada, uma pedra que serviria de alicerce, preciosa e angular. Ele seria o firme fundamento, e aquele que nele crê nunca seria abalado. Porém, em Mateus 21, o próprio Jesus disse que esta pedra, no caso ele, foi rejeitada pelos construtores. Contudo, alguns irmãos acreditam que a desobediência dos judeus para com o evangelho, para com o profeta Cristo Jesus, foi uma falha e trouxe agravo ao plano de Deus. Mas na verdade, isso já fazia parte do plano dele. John MacArthur comenta: a rejeição de Cristo por Israel não foi uma falha no plano de Deus, mas parte dele, para que a salvação se estendesse aos gentios. O endurecimento de Israel. Romanos 11:8. Deus lhes deu um espírito de entorpecimento, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. O apóstolo Paulo cita Isaías 29 para tentar explicar o que aconteceu com os judeus, por que eles rejeitaram o Messias. Israel foi endurecido? Sim, mas por um propósito: abrir caminho para nós, os gentios. Pessoas de todos os povos, línguas e nações que foram compradas pelo precioso sangue de Cristo para serem enxertadas na oliveira da fé, como está escrito em Romanos 11:17. Mas isso não é motivo de arrogância. Martin Lloyd-Jones faz um alerta: o fato de sermos enxertados deve nos levar à humildade, não ao orgulho. Deus resiste aos soberbos, mesmo os enxertados. Tanto que na sequência Paulo orienta a igreja que não deve existir orgulho entre nós por causa da queda de alguns ramos, para que nós fôssemos enxertados no plano de salvação de Deus. Até porque nós, assim como os judeus, não temos nenhum mérito para justificar a escolha soberana do nosso Deus. Veja isso a seguir: a promessa aos gentios.
Fui achado pelos que não me buscavam, me revelei aos que não perguntavam por mim. Isaías 65:1 foi citado pelo apóstolo Paulo em Romanos 10, 19 ao 20. Mas pergunto ainda, será que Israel não ficou sabendo? Primeiro diz Moisés, farei com que tenham ciúmes dos que não são um povo, com um povo insensato vos provocarei a ira. E Isaías ousou dizer, fui achado pelos que não me buscavam, manifestei-me aos que não perguntavam por mim. Nós, que não fazíamos parte da promessa original, fomos chamados pela graça. E certamente com isso nenhum mérito justificatório pode ser atribuído a nós, uma vez que foi Deus que se revelou a nós sem que nós o buscássemos, e nos avaliou como um povo insensato. Então, voltando à nossa linha de raciocínio, os últimos se tornarão os primeiros. Dias virão, diz o Senhor, que farei uma aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31:31. Só que tem um porém, essa aliança seria diferente da aliança do Sinai. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, mesmo sendo eu o Senhor deles, diz o Senhor. E não ensinarão mais cada um a seu próximo, nem um a seu irmão, dizendo, conheceis o Senhor, porque todos me conhecerão, do mais pobre ao mais rico, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Primeiro, Deus prometeu uma nova aliança aos judeus. 2. Essa aliança seria totalmente diferente da primeira aliança feita lá no Sinai. 3. Esse tipo de aliança faria Deus não lembrar mais dos pecados deles. E fica a pergunta, que aliança é essa? Eu acho que você está achando até familiar. O autor de Hebreus identifica a aliança prometida aos judeus como a aliança que a igreja participa neste momento. Inclusive, ele cita esse texto em Jeremias 31, Hebreus 10, 15 e 17. E o Espírito Santo também nos dá testemunho a esse respeito, porque depois de ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente, acrescentando, e não me lembrarei mais de seus pecados e de suas maldades. E se você continuar lendo todo o capítulo 10 de Hebreus, você vai chegar a 3 conclusões básicas. 1. Que a aliança que foi prometida aos judeus foi alcançada primeiro pelos gentios, e os sacrifícios contidos nessa aliança serviam mais como um memorial do pecado, porque era impossível que os sacrifícios apagassem os pecados. 2. Enquanto os sacrifícios feitos na lei mosaica eram incapazes de apagar todos os pecados, Cristo, com um único sacrifício na nova aliança, apagou todos os pecados. 3. E é por isso que a primeira aliança é apenas uma sombra da segunda e definitiva aliança. Israel, que foi o primeiro a escutar sobre essa promessa da aliança, se tornou o último por causa da sua incredulidade. E nós, que seríamos os últimos, participamos dessa nova e eterna aliança primeiro do que eles. Mas como assim, irmão? A igreja não havia substituído os judeus nesta aliança? Não é bem assim, meu irmão. Apesar do povo de Deus na nova aliança ser composto por pessoas de todos os povos, línguas e nações, incluindo os judeus, a Bíblia parece indicar uma restauração espiritual em massa para os judeus. A restauração de Israel. Existia um consenso israelita sobre a restauração física e espiritual de Israel quando o Messias prometido chegasse, tanto que os seus discípulos o indagaram sobre essa restauração. Atos 1:5 ao 7. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? E ele lhes respondeu, não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Jesus em nenhum momento respondeu que isso não iria acontecer, apenas que não era da alçada deles saberem. Jesus certa vez disse, pois desde agora vos digo que de modo algum me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus 23:39. Aqui Jesus deixa claro que o distanciamento entre eles e Deus durará somente até eles aprenderem o caminho do arrependimento e reconhecerem que ele é o Messias. E isso nos dá a entender que existirá uma Jerusalém com os judeus dentro dela no momento que Cristo retornar. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham os tempos de descanso da parte do Senhor,
e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio de seus santos profetas. Atos 3, 19 e 21. E aqui eu entendo que há uma revelação progressiva do Espírito Santo de Deus acerca da vinda de Jesus e da restauração de todas as coisas. Pedro afirma que é necessário que os seus irmãos se convertam para que Cristo possa vir e restaurar todas as coisas. E estas todas as coisas incluem o reino a Israel. Um reino eterno e inabalável, diga-se de passagem. Já em Apocalipse 11, o texto descreve um templo funcionando nos mesmos moldes dos templos descritos no Antigo Testamento. Ainda no mesmo capítulo, a cidade é chamada de Babilônia, Sodoma e Egito, espiritualmente falando, é claro. Mas, porém, a sua localização é clara: a cidade em que Cristo foi crucificado, ou seja, a cidade física histórica de Jerusalém. Já em Apocalipse 7, talvez temos a maior prova que Deus ainda tem um plano escatológico para os judeus. João ouve o número dos 144 mil selados de todas as tribos de Israel. E o texto ainda cita tribo por tribo, com exceção de Dan, que foi substituído por Manassés no plano escatológico de Deus. Sem contar que ainda temos Jerusalém como palco da última e grande batalha de Apocalipse 19. Em Apocalipse 16, o sexto anjo derrama sua taça sobre o rio Eufrates, e esse seca para preparar o caminho dos reis do Oriente. Em seguida, espíritos imundos vão ao encontro de reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eles são levados a se congregarem para a batalha num lugar chamado Armagedon, que fica em Israel. Mas afinal de contas, como os judeus alcançarão a tão sonhada restauração? Romanos 11, 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as suas impiedades. Note que em um capítulo em que Paulo tenta explicar o que foi que aconteceu com o seu povo para que rejeitasse o Messias, ele usa a palavra Jacó, pois assim ninguém poderia confundi-los com a igreja. Note também que quando o libertador, a saber Cristo Jesus, desviar as iniquidades de Jacó, todo o Israel será salvo. Ou seja, a oliveira estará completa com todos os seus ramos novamente. De que forma Jesus desviou as nossas iniquidades? Com o sangue da nova aliança, que também foi prometida a eles. A salvação de Israel está prevista nas Escrituras, não como algo automático, mas sim pela mesma fé em Jesus Cristo que nós temos. E isso envolve um remanescente fiel, assim como sempre houve ao longo da história. Mas também há um indicativo de uma conversão em massa dos judeus a Jesus Cristo no futuro. Charles Spurgeon certa vez afirmou: a restauração de Israel será como a vida dentre os mortos para a igreja. O avivamento dos gentios terá sua plenitude quando Israel retornar ao Senhor. E fica a pergunta: em que momento se dará isso? O texto bíblico de Zacarias 12 nos dá uma pista de que momento será esse. Naquele dia, o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, de modo que o mais fraco deles será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como um anjo do Senhor diante deles. Naquele dia, tratarei de destruir todas as nações que atacarem Jerusalém, mas derramarei o meu espírito de graça e de súplica sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém. E eles olharão para aquele a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por seu único filho, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Muitos chorarão em Jerusalém naquele dia, como o pranto de Hadad-Rimon no vale de Megido. Primeira coisa que vemos aqui é uma menção ao vale de Megido, ou Har Megido. É o mesmo Armagedon, descrito lá em Apocalipse 17. Mesmo local para onde os três espíritos imundos conduzem os reis da terra para a grande batalha final. Esse local fica em Israel. E Zacarias 12 e 14 parece narrar o mesmo evento de Apocalipse 19, a volta de Cristo e a batalha contra a besta e os seus exércitos. Então o contexto aqui é que Jerusalém estará cercada por exércitos e o Senhor a livrará. Jesus em pessoa. Zacarias 14 afirma que naquele dia, o grande dia, os seus pés estarão no Monte das Oliveiras. Curiosamente, foi do Monte das Oliveiras em que Jesus Cristo ascendeu ao céu, e ao qual anjos falaram, aqueles que presenciaram esse momento, que da mesma forma que o Senhor
ascendeu aos céus, ele retornaria. E Zacarias 14 parece indicar que ele retorna exatamente no mesmo local que ele ascendeu aos céus, no Monte das Oliveiras, que fica ali de frente a Jerusalém. Note também que é nesse momento que o texto indica que o Senhor concederá graça, a mesma graça que nos foi concedida um dia. O Senhor lhes concederá um espírito de graça e de súplica para que olhem para aquele a quem traspassaram e eles prantearão. É nesse momento que o arrependimento chega em seus corações, é neste momento que o sangue da nova e eterna aliança alcança-os e as suas impiedades são assim desviadas deles, cumprindo assim a profecia de Isaías citada por Paulo em Romanos 11. A irrevogável vocação de Israel. Porque os dons e vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos 11, 29. Mesma continuação do capítulo que Paulo tenta explicar o que foi que aconteceu com os judeus. Esse texto indica que Israel ainda possui promessas que serão cumpridas, já que se a sua vocação é irrevogável, existem promessas para o qual Israel foi vocacionado para vivê-las, que ainda estão incompletas. Isso inclui certamente o governo milenar de Cristo com sede em Jerusalém. Isaías 2:3, de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Jesus reinará sobre todas as nações e o povo judeu terá um papel central nisso tudo, assim como nós, a igreja. Apesar da infidelidade do homem, Deus se mantém firme e fiel nas suas promessas. Concluindo, Romanos 11, 28. Eles agora são inimigos quanto ao evangelho por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Irmão, o plano de Deus é muito maior do que as nossas interpretações, certamente. Mas perceba que Deus escolheu Israel por graça, endureceu Israel por propósito, alcançou os gentios por misericórdia e trará de volta Israel por fidelidade. Então, respondendo às perguntas do começo do vídeo, sim, Deus ainda tem um plano para a nação de Israel. Plano esse que se mantém fiel às promessas feitas aos patriarcas e aos profetas sobre uma restauração física e espiritual da nação de Israel. Restauração essa concedida pela graça mediante a inclusão na nova aliança pelo sangue de Cristo. E assim toda a oliveira estará reunida e completa, com pessoas de todos os povos, línguas e nações, inclusive o remanescente de Israel. Dito isso, não há espaço para orgulho na igreja, muito menos de antissemitismo, como é o caso de alguns irmãos. Se nós fomos salvos pela graça, como zombar daqueles ao qual Cristo ainda intercede e que participarão da mesma graça que nós no futuro? Agostinho certa vez disse: a igreja é a companhia dos remidos e no fim Deus a encherá de toda tribo, língua, povo e sim, inclusive, os remanescentes de Israel. Se esse vídeo abriu seus olhos para o mistério eterno, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para alguém que precisa entender o plano de Deus para com Israel e comenta aqui, graça para todos, inclusive para Israel. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Aqui a gente tenta falar da palavra de Deus com profundidade, clareza e, é claro, um toque de bom humor, porque ninguém é de ferro. Até a próxima, paz e graça, shalom, shalom.